Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o SciHub, que é um site onde a gente consegue ter acesso a artigos que normalmente a gente teria que pagar ou a gente não tem um acesso livre a esses artigos de uma forma fácil. Mas eu vou explicar também um pouquinho sobre esse site, que é super importante também a gente ter eh, essa ideia do que é esse site, como que ele surgiu e também outras opções de como acessar artigos também, que normalmente a gente não consegue ter acesso pelas vias normais. Então, gente, aqui no site tem algumas abas para a gente explorar. Então, tem falando um pouco sobre o que é o projeto do SciHub, explicando, enfim, questão de acesso aberto e tudo mais. Tem falando sobre a Alexandra Elbakyan, que foi a criadora desse site. Foi não, é a criadora desse site, então vai ter aqui a biografia dela, vai ter o currículo, enfim. Tem muita coisa aqui sobre ela. E tem fotos. Enfim, gente, tem várias coisas aqui para vocês explorarem. E que eu acho super interessante para a gente entender um pouquinho como foi que esse site surgiu. É, Aqui tem mais alguns números, né? Onde é que é mais acessado. Então, ele é bem popular na China, mas também o Brasil segue muito forte. Os Estados Unidos está em segundo lugar, né? Dos países que mais acessam o SciHub. E aqui, doações, né? Porque atualmente o site, ele sobrevive de doações, porque ele foi criado e atualmente é mantido somente pela Alexandra. Não existe um time de pessoas que estão por trás desse site, é somente uma pessoa. E aí que eu fiz uma colinha no meu celular para dar uma resumida no que é esse site, de onde surgiu e enfim. Então, quem é a Alexandra? Ela é uma programadora que criou o site em 2011, quando ainda morava no Cazaquistão. Ela tinha o sonho de criar um software que facilitasse o acesso à pesquisa desde 2009, enquanto ainda era aluna de graduação e enfrentou muitos problemas para acessar artigos científicos, coisa que é uma realidade ainda até hoje. Segundo Alexandra, levou de 2 a 3 dias para que o site ficasse pronto e se tornou popular quase que imediatamente. Não há nenhum financiamento por trás do site e atualmente ele sobrevive de doações. Assim, como não há nenhum time por trás do site, além de Alexandra, ela faz tudo só. E a Alexandra atualmente ela enfrenta alguns processos. A Elsevier, não sei como que fala, mas é uma empresa bem grande, assim, um grupo bem grande nessa área de publicações e artigos, processou a Alexandra nos Estados Unidos e ela deve mais ou menos 15 milhões de dólares para a Elsevier pela distribuição ilegal desses artigos científicos que você precisa pagar literalmente para acessar esses artigos. 20, 30, 40, 50 dólares, enfim, preços muito variados para diversos tipos de artigos. E a Alexandra rouba esses artigos e deixa de acesso livre para todo mundo, sem que as pessoas precisem pagar pelos artigos para poder acessar. Então, por isso ela tem enfrentado esses processos, né? E tem esse processo que a Elsevier ganhou, né, nos Estados Unidos. E ela deve 15 milhões de dólares para essa empresa. Bom, e apesar dela enfrentar esses processos e não ser uma pessoa assim muito querida pelas editoras, ela foi reconhecida pela Nature. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar da Nature uma vez na vida, que é uma, se não a mais importante, uma das mais importantes revistas do meio científico. E em 2016 eles fizeram
uma lista de reconhecimento das 10 pessoas que tiveram mais importância naquele ano no meio acadêmico. E a Alexandra estava lá. Eles chamaram. Aqui a tradução, não ficou uma tradução muito boa, mas pirata de papel, paper em inglês seria artigos, então algo relacionado à pirataria de artigos ou pirata de artigos, enfim, algo nesse sentido. E aí eles falam um pouco do que a Elbakian fez, da trajetória dela. E tem uma parte muito interessante aqui, que vai falar do processo com a Elsevier, que eu não sei direito como é que fala, e que ela abriu um processo nos Estados Unidos contra ela, com base em violação de direitos autorais e hacking. E aí ela corre o risco, na verdade, esse processo foi finalizado, a causa ganha para a Elsevier, então ela deve, como eu já comentei, 15 milhões de dólares e ela pode potencialmente passar um tempo na prisão. Então, para esse artigo, né, que eles fizeram, esse compilado aí de 10 pessoas, eles botaram que por esse motivo Elbakia não revela sua localização atual e foi entrevistada para esse artigo por e-mail e mensagens criptografadas. Não sei se ela ainda vive assim, né, sem revelar onde ela tá e tal, mas, enfim, eu achei algo bem interessante, né? Porque é uma pessoa que tá batendo de frente com as editoras, que realmente, assim, elas faturam muito em cima desse mercado de artigos. Então, quem paga ou é o pesquisador quando vai publicar o artigo para que ele fique de acesso livre, ou o pesquisador não paga, mas quem quiser ler vai ter que pagar para ler aquele artigo. Então é assim que funciona. Alguém vai pagar em algum momento para ter aquela pesquisa divulgada ou para ter acesso àquela informação. Então a Alexandra ela quebrou essas barreiras e fornece os artigos assim de forma gratuita, mas não é de uma forma tão legalizada. Mas segue o jogo, né? Agora eu vou mostrar como que se usa o Sci-Hub. Bom, gente, primeiro você vai abrir algum artigo que você não consegue ter acesso normalmente. Ele não está de acesso aberto e você teria que pagar. Esse artigo, por exemplo, ele daí eu servia, que não foi proposital, mas enfim, peguei só para exemplo mesmo. Ele é dessa revista e eu não consigo acessar ele normalmente, eu teria que pagar. Vamos até ver quanto é que ele custaria se fosse pagar. Acadêmico pessoal, eu teria que pagar 27 dólares e 95 centavos para que eu pudesse ter acesso por 48 horas. Com a opção de salvar, como download, formato PDF. Enfim, esse seria o preço para acessar esse artigo caso eu não tivesse outra forma de acessar. E aí, como é que você faz para acessar esse artigo pelo Sci-Hub? Não é todo o artigo que vai estar disponível lá, mas boa parte vai estar. Eu não sei se saiu esse barulho, mas são as bombinhas de São João, então desculpa. Espero que não tenha saído. Como que eu faço normalmente? Pego o número do DOI, então eu clico aqui com o botão direito em cima, copiar endereço de link, venho no Sci-Hub e aqui tem insira sua referência. Colo e aperto em abrir. E aí você espera para ver se ele vai estar disponível e se estiver disponível ele vai aparecer para você. E aí você vai poder ler, você pode baixar, enfim, ele vai estar realmente ali acessível para você. E é assim que usa o Sci-Hub. Se você não conseguir identificar o número do DOI, você pode copiar o link mesmo do artigo e colar e ver se você consegue ter acesso. Mas, de fato, não é todo artigo que vai estar disponível no Sci-Hub. Tem algumas plataformas que são realmente mais difíceis e o Sci-Hub não conseguiu ter acesso ainda. E artigos, às vezes, muito recentes, que foram publicados mês passado,
é mais difícil mesmo de você conseguir. Mas talvez daqui uns meses ele vai estar disponível. Mas é isso, gente. Esse é o Sci-Hub. Porém, existe outra opção que é mais dentro da lei, né? Vamos botar assim. Caso você não concorde de usar esse tipo de site, esse tipo de ferramenta, porque de fato tem pessoas que talvez não se sintam à vontade. Então, existem outras maneiras de acessar artigos sem que você esteja quebrando nenhuma regra. Vamos botar assim, que eu vou mostrar para vocês. Bom, de forma bem geral, eu posso fazer um outro vídeo explicando como usar o periódicos CAPES, mas essa é uma forma legalizada de você acessar artigos, porém ela é limitada para algumas instituições. Normalmente instituições federais, universidades públicas, elas vão ter acesso ao periódicos CAPES. Então, se você é de uma universidade particular ou se a sua universidade por algum motivo não esteja cadastrada aqui, você não consegue usar, né? Então, para acessar é fácil, você pesquisa no Google periódicos CAPES, a primeira resultado que aparecer lá, e aí para acessar você faz pelo acesso CAF, que aí você vai selecionar a sua instituição e vai acessar o periódicos CAPES, procurar, acessar base de dados, não banco de dados, enfim. E aí você consegue ter acesso aos seus artigos, documentos, o que precisar. E aí eu posso gravar outro vídeo mostrando um pouco como é a plataforma, como que usa, como que pesquisa, como que você acessa os artigos e, enfim. Se você tiver a oportunidade de usar a CAPES, use a CAPES, porque dinheiro público é investido para que a gente possa ter acesso a esses artigos nessa plataforma, então nada mais justo que a gente use essa plataforma, né, já que o nosso dinheiro, de certa forma, ele está sendo investido nela também. Então, eu normalmente pesquiso primeiro no periódicos CAPES, caso eu não consiga ter acesso livremente. Eu pesquiso no periódicos CAPES, vejo se consigo ter acesso. Caso eu realmente, assim, não consiga acessar esse artigo, eu vou para o Sci-Hub. E, enfim, gente, é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal e também deixem sugestões de outros vídeos, coisas que vocês querem, talvez achem interessantes eu falar aqui. E é isso, compartilhe também com seus amigos que estão sofrendo para acessar artigos, para fazer os trabalhos. E é isso, até a próxima. Tchau!